Já começo perguntando para vocês se vocês acreditam que nós somos feitos com base simplesmente na nossa natureza, ou será que nós temos também um pouco um toque da sociedade na gente? Em outras palavras, será que nossos gostos, nossa forma de agir, nosso jeito de pensar, será que isso realmente nasce com a gente ou isso, na realidade, é uma construção social? Bom, para Rousseau, a gente nasce... Bom, é a sociedade que nos corrompe. Para Locke, para ele, a gente é uma folha em branco. E, por meio dos nossos sentidos, a gente vai percebendo o mundo e, assim, a gente vai se formando. Para Bourdieu, o meu sociólogo principal, ele entende que a gente é formado por uma relação dialética entre as estruturas da sociedade e nós, agentes que estamos dentro dessa sociedade. A gente podia ficar aqui divagando por esses assuntos por muito tempo, mas a gente vai, então, trazer esse pensamento em um campo mais específico, o campo das inteligências artificiais. A grande maioria dos programas que a gente está acostumado a utilizar, normalmente, é um programador que sentou, escreveu uma linha de código gigante e a máquina reproduz aquilo que ele escreveu. Legal. Só que a inteligência artificial funciona de uma forma um pouquinho diferente. Enquanto que as programações convencionais elas são programadas por um ser humano, a inteligência artificial não necessariamente. Vamos supor aqui que a gente vai tentar entender como que essas inteligências artificiais pensam, como elas aprendem. A gente tenta entender as inteligências artificiais, mas parece que elas são muito mais matemáticas do que a nossa forma de aprender. É muito mais probabilístico, é muito mais dentro da caixinha. E não necessariamente elas funcionam dessa forma. Então, vamos primeiro entender como a gente aprende. Vamos imaginar um bebê que acabou de chegar no mundo e está aprendendo agora sobre os animais. Eu vou querer ensinar para ele, então, o que é um gato. Eu não preciso dizer todas as características do gato. Eu apresento para ele o gatinho. Sozinho, ele vai percebendo que todos os gatos que eu vou mostrando para ele, ele vai vendo que eles têm, normalmente, uma orelhinha pontuda, bigodes fininhos, um nariz delicado, e ele é muito mais delicado do que um cachorro, por exemplo. Então, essa é a forma com que ele vai aprendendo. E isso não só com animais, mas também com situações do nosso cotidiano. Se eu chegar aqui numa mesa cheia de talheres e taças, e eu não sei de etiqueta, o que eu vou fazer? Eu vou olhar ao meu redor, eu vou tentar perceber o que as outras pessoas estão fazendo, como que toda aquela dinâmica funciona. Vou tentar também lembrar todas as experiências próximas que eu tive, para daí, sim, exercer uma ação. Então, essa é mais ou menos a forma que a gente vive ao mundo. A gente recebe as informações, processa essas informações e gera uma ação, uma resposta. Ok. E como funcionam, então, as inteligências artificiais? Vamos pegar esse mesmo exemplo e transformar o bebê numa inteligência artificial. O processo de aprendizado é muito próximo. A principal diferença vai ser que, a gente vai ter os dados e vão ser processados por uma rede neural artificial, enquanto que, por outro lado, esse mesmo processamento vai acontecer numa inteligência de uma rede neural biológica, que é a nossa. Mas o processo de receber informação, processar e passá-la adiante é muito parecida. E outra coisa que também é muito parecido tem a ver com o que a gente entende dentro do aprendizado de máquina, que seria o aprendizado por reforço. Se aquele nenê acertou o gatinho, a gente vai, parabéns, é isso mesmo, esse é o gatinho. E se ele errar, a gente fala, não, isso não é um cachorro, é um gatinho. E nas máquinas a gente vai perceber essa mesma similaridade. Se ela acerta as respostas
que a gente pediu para ela, a gente vai reforçar positivamente. E o oposto também acontece. Legal, show de bola. A gente aprende muito parecido com as máquinas. Qual que é o real problema que a gente pode encontrar nisso daqui? A gente tem dois principais problemas. O primeiro problema é que a gente precisa entender que, assim como os bebês, as inteligências artificiais elas não vivem num vácuo sociológico. Elas não vivem fora da sociedade, elas estão dentro da sociedade. E os dados que são imputados a elas, que são colocados dentro dessas inteligências artificiais, eles não são tão puros e sem viés como a gente acredita que é. Da mesma forma que eu vou analisar a situação do garfo e das taças, a inteligência artificial também vai fazer isso. Ela também vai observar, tentar ver alguns padrões entre aquelas pessoas que estão agindo daquela forma e vai tentar reproduzir essa mesma forma. Então, esse é o primeiro ponto. Os dados eles não são completamente limpos. A gente não consegue deixar eles extremamente estéreis. E o segundo ponto principal que a gente tem que prestar atenção é, vamos pensar uma forma um pouco mais antropológica. Cada uma das sociedades ela tem uma forma de pensar, uma forma de entender o que é o certo. Lembra lá, Thais, que eu falei que a gente precisava ver e ensinar para a máquina se está certo ou está errado? Cada sociedade vai pensar uma forma diferente do que é certo e o que é errado. O que a gente pensa aqui no Brasil é diferente da galera do Vietnã, do Canadá e assim sucessivamente. E isso também vai acontecer entre a gente. Eu penso diferente de cada um de vocês aqui. Eu tenho uma percepção, um olhar do mundo um pouco diferente. Tá. Se eu tenho uma visão diferente de mundo, como que eu vou perceber que minorias diferentes da minha, por exemplo, eu não tenho a percepção de mundo de uma mulher negra. Eu não tenho a percepção de mundo de uma mulher negra periférica, e assim sucessivamente. Só que tem um detalhezinho muito importante quando a gente fala dos programadores. 80% dos professores de inteligência artificial são homens. 85% dos pesquisadores de inteligência artificial do Facebook são homens. 90% dos pesquisadores de inteligência artificial da Google são homens. Qual que é o ponto principal nisso? São homens que eles vão ter vivências muito parecidas, provavelmente estudaram nas mesmas universidades, tiveram os mesmos acessos, são de uma mesma classe social. Então, a probabilidade de todos eles terem uma visão de mundo muito próxima, muito similar, será que eles têm a capacidade de ver que esses dados podem ser enviesados? Será que eles têm a possibilidade de ver esses viés? Será que eles têm a possibilidade de observar cada detalhe para ver se aquelas inteligências artificiais não estão ferindo outros perfis diferentes do deles? Eu acredito que o que a gente mais precisa prestar atenção é que tudo que foi escrito, toda a nossa história escrita até então, não foi escrita pelos mais fragilizados da sociedade. Todos os dados gerados, por muitas vezes, são de uma mesma categoria social. E será que todo mundo vai ser englobado? Todo mundo vai ser levado em consideração? Então, a minha fala vem aqui não para ser anti-inteligência artificial, não para a gente ser contra os programadores, nada disso. Não quero que a gente retroceda todas as benfeitorias que as inteligências artificiais disponibilizam para a gente. Mas eu quero vir aqui justamente para a gente prestar atenção, ser um pouco mais crítico, ter uma percepção menos fantasiosa das inteligências artificiais, entender que elas não são a verdade absoluta, elas não são responsáveis por todas as soluções que a gente pode ter acesso. Bom, então eu quero parafrasear aqui uma autora incrível chamada Angela Davis, e ela entende que a gente precisa agir de uma forma que a gente possa transformar radicalmente o mundo. E a gente precisa fazer isso todos os dias. Então, nós, mulheres, precisamos estar presentes cada dia mais nesses espaços que, por muitas vezes,
não estamos lá. Se 33% das mulheres, 33% da população do Brasil são mulheres negras, tem 33% de mulheres negras dentro desses ambientes? Será que todo mundo vai ser contemplado? É essa parte que eu quero trazer para vocês, para a gente buscar, então, essa transformação e transformar todos os dias. Muito obrigada.